Amém? Façamos então a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso, mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Vamos repetir, irmãos, o verso 8 a todos nós. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, nós oramos nesse momento, ó Deus, ao Senhor, que é Deus sobre todos nós, ó Pai. Rogamos a Ti, Deus, que fale conosco através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é rica e suficiente, ó Deus, para a edificação da Tua igreja, para a conversão, meu Pai, de todo aquele que crê, Senhor. Ó Deus, mediante, ó Deus, o agir do Teu Santo Espírito. Eu peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha primazia, meu Pai, ó Deus, na ministração, meu Pai, da palavra que será pregada nesta noite, ó Deus, que possamos ser tocados pelo Senhor, de tal forma, meu Pai, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser mais crentes, ó Deus, após sermos edificados pelo Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, fortaleça cada irmão, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, pedir, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e que o Senhor nos santifique, ó Deus, para, ó Deus, pregar e para ouvir a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar a igreja do Senhor. Irmãos, Salmo de Davi. Davi começa esse texto, no verso 5, ele diz assim, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi, irmãos, diz que são mais do que se podem contar as maravilhas e os desígnios de Deus. Deus, irmãos, ele opera de forma poderosa, irmãos, na história e mesmo antes de todas as coisas. Antes, irmãos, de nós sermos formados, antes, ó Deus, que o homem pecasse, Deus era Deus e Deus continua sendo Deus perfeito. Mas nós, irmãos, muitas vezes não entendemos a palavra do Senhor e duvidamos de muitas delas. Duvidamos, irmãos, não da palavra em si que nós lemos, mas às vezes, ao olhar o mundo e confrontá-lo com a palavra, porque não temos entendimento dela, nós passamos a não entender a Deus e a forma que Deus age. Mas Deus é amor. Mas Deus, irmãos, é justiça. Mas Deus é misericórdia. E Deus atua, irmãos, para o bem de todo aquele que crê, que confia na sua obra. Nós nascemos, irmãos, para a glória de Deus. Nós fomos formados para a glória de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus para a glória de Deus. E não podemos esquecer isso, porque senão, irmãos, o nosso propósito de existir não será satisfeito. E nós estaremos, irmãos, fadados à infelicidade, fadados à tristeza, fadados, irmãos, a viver uma vida, irmãos, sem propósito. Deus, irmãos, ele chamou Davi e mudou a vida de Davi de uma hora para outra. Davi era um pastor esquecido, cuidando das ovelhas, que nem mesmo a sua família tinha ele como uma prioridade entre os filhos.
E ele cuidava do pasto enquanto os seus irmãos se aperfeiçoavam. Mas quando Deus escolheu Davi, Deus mudou a vida de Davi. Davi saiu de um lugar que não era notado para ser, irmãos, um homem segundo o coração de Deus. Davi errou muitas vezes. Mas nós, irmãos, temos a palavra de Deus no livro de Salmos, muitos salmos feitos por Davi, das experiências que ele teve com Deus. E ele diz: Senhor, são muitas as suas maravilhas, são muitas que eu não tenho como dizer, eu não posso, ninguém pode, ninguém há que possa igualar contigo as suas obras. E se eu anunciar, são tantas que eu não poderei falar. E Davi, ele continua, ele diz: eu quisera anunciá-los e falar delas, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios de oferta não quiseres. Irmãos, da mesma forma que Deus mudou a vida de Davi, Deus mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu estava, irmãos, vivendo a vida que o mundo vive, quando de repente ouviu a voz de Deus e foi impactado de tal forma com a voz de Deus, ele subiu numa árvore, ouviu a palavra do Senhor e Deus o converteu. E já não era mais o mesmo homem. E já não vivia mais da mesma forma. Paulo era um perseguidor dos crentes e não entendia a voz de Deus. E Deus, irmão, chegou para Paulo e se apresentou a ele e perguntou: Paulo, por que me persegues? E eu, irmãos, imagino o que é que Deus perguntaria para cada um de nós. O que Deus perguntaria para cada um de nós, dos nossos feitos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós temos como prioridade em nossas vidas. Davi, irmãos, após ser chamado por Deus, ele se rendeu a Deus. Paulo também se rendeu a Deus. Zaqueu também se rendeu a Deus. Jonas recebeu um chamado de Deus, tentou resistir, porque Deus amou tanto e queria perdoar a Nínive. Deus queria curar a Nínive, mas o coração do homem às vezes não consegue entender a forma que Deus age. E Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas depois também não conseguiu resistir ao agir de Deus, porque ninguém consegue, irmãos, resistir ao agir de Deus. O tema da mensagem dessa noite é alegria de se submeter ao Deus glorioso. A alegria de se submeter ao Deus glorioso. Nós não podemos, irmãos, entender o tema dessa mensagem se antes entender o amor de Deus e entender, irmãos, aquilo que Deus fez e como Ele se colocou para fazer a vontade de Deus. Irmãos, o texto, ele continua e ele fala no verso 6 assim: sacrifícios e ofertas não quiseres. Davi era um homem, irmãos, que cometeu muitos pecados e os pecados pesavam. E ele, irmãos, tinha o que para oferecer a Deus? Talvez, no cumprimento da lei, oferecer um sacrifício a Deus, mas logo ele pecaria novamente. E Davi, irmãos, compreendeu que Deus queria algo mais do que sacrifícios, porque Deus o revelou e ele expressou isso através de palavras de louvores. E ele expressou: sacrifícios e ofertas não quisestes. E ele disse ainda: abriste os meus ouvidos. Talvez Davi não estava falando mais de si mesmo. Davi estava agora sendo boca de Deus para falar não somente um ensinamento bíblico, mas uma verdade preciosa de Deus. E ele fala: os meus ouvidos abristes. Holocaustos, ele repete novamente: holocaustos e oferta pelos pecados não quiseres. E ele fala então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E agora, irmãos, Davi não está mais falando sobre ele. Agora Davi está falando sobre o Salvador do mundo. Davi está falando aquele, irmãos, que pagou o meu e o seu pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala: então eu disse, eis aqui estou. O nosso Deus, ele se apresenta, irmãos, para fazer a obra do Pai, para satisfazer a justiça de Deus. Porque, irmãos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas aprove a Deus entregar o seu próprio Filho
para morrer pelos nossos pecados. E o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele se entregou. Mas o que tem a ver, irmãos, esse tema, alegria de se submeter ao Deus glorioso? Primeiramente porque Deus, ele é cheio de glória. Diferente, irmãos, dos deuses que se prega na mitologia, que necessita da glória dos homens. Nós não podemos pensar que o nosso Deus, ele necessita do nosso louvor para que seja alegre em si mesmo, para que seja satisfeito e completo em si mesmo. Não, irmãos. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Deus, ele é suficiente na sua pessoa, na sua obra, no seu poder, na sua justiça, na sua soberania. Mas Deus, irmãos, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E, irmãos, Deus, nesse ato de amor, ele manifesta a sua glória. Deus, irmãos, é um Deus de glória e ele nos fez para o louvor da sua glória. Não podemos, irmãos, sermos felizes sem glorificar e dar glória ao Deus da glória. Isso eu quero dizer, irmãos, que não é Deus que necessita da glória que nós oferecemos a ele. Mas Deus, irmãos, ele age em misericórdia, em dar a nós a oportunidade de exercer algo tão perfeito, que é glorificá-lo. Glorificar, irmãos, ao Senhor de todas as coisas, ao Criador de todas as coisas. E ter, irmãos, alegria em fazer isso. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos falar de sacrifícios. Eu tenho que me sacrificar para ser um crente melhor. Eu tenho que lutar contra a minha própria vontade. Eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu quero, de ter um prazer que eu quero para servir a Deus. Como se fosse um peso ser um servo de Deus. Como se fosse um peso viver para a glória de Deus. Viver, irmãos, para vivenciar a obra que Cristo promete para a eternidade. Observe, irmãos, que não estamos falando de coisas terrenas. Não estamos falando de coisas que vão cessar, como dinheiro, como prata. Como o poder que exercemos nesse mundo. Porque um homem pode ter um poder, um juiz pode ter o poder de julgar e dar uma sentença, mas quando chega a aposentadoria dele, já não tem mais poder. E quando ele morre, já não existe mais aquela pessoa para julgar. Porque agora está diante daquele que é o juiz de todas as coisas. O homem, irmãos, não tem a primazia, mas Deus tem a primazia. Mas mesmo assim, irmãos, o texto, ele nos mostra a alegria do Senhor, a alegria do Filho em fazer a vontade do Pai. Observe, irmãos, que o primeiro ponto da nossa mensagem é uma demonstração de amor voluntário. Observe, irmãos, lá no Salmo 40, quando ele diz, na parte final do texto que nós estamos lendo, no verso 7 e no verso 8, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me de fazer a tua vontade. Olha o que Cristo está dizendo, irmãos, aquele que vai sofrer e se humilhar na cruz por nós. E ele fala, agrada-me de fazer a sua vontade. Eu me alegro, Pai, em fazer a sua vontade. O Senhor, irmãos, está em sua glória. Não deve nada a nenhum de nós. Mas Deus, irmãos, tem um plano para nos resgatar dos nossos erros e dos nossos pecados. O Pai, ele diz, o salário do pecado é a morte. O seu salário é a morte. Mas ele planeja dar o seu próprio Filho em resgate. E o Filho, que é o Filho de Deus, cheio de glória e sem pecado, ele se humilha. E ele se desvazia de sua glória. E ele se faz homem. Não homem como nós, pecadores, mas um homem sem pecado, que pode glorificar o Pai. E ele diz, o Pai diz, eu agradei de moê-lo. E o Filho diz, Pai, eu estou alegre em fazer
a sua vontade. É uma vida, irmãos, de sacrifício. Aquilo que o Senhor Jesus iria fazer, de entrega e de sacrifício. O seu sangue seria derramado e ele seria humilhado, mas ele se agradou para a glória do Pai. Isso significa, irmãos, que o Senhor Jesus está nos dando o exemplo de que é possível, irmãos, não servir a Deus somente por sacrifícios, mas é possível e é a vontade de Deus que o servimos, que viemos a servi-lo em alegria, em espírito quebrantado. Por isso que Davi falou: e abriu os meus ouvidos, sacrifícios e ofertas não quiseres. Holocaustos e oferta pelos pecados não requeres. Não é isso que agrada ao Deus da glória. Mas que se alcance aquela obra que o Filho veio fazer, que foi resgatar os pecadores e reconciliá-los com o Pai. Como, irmãos, podemos estar reconciliados com Deus se não temos prazer em Deus? É claro, irmãos, que Deus é diferente de todos. Enquanto todos os homens, eles chamam e tem um requisito de que as pessoas sejam perfeitas, sejam os melhores, os mais capacitados. Deus diz, o requisito para que você seja meu servo é que você tenha necessidades, é que você seja enfermo, é que você esteja doente e precise de cura. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor nos chama o justo, porque como alguém que já é justo pode ser justificado, mas todo aquele, irmãos, que é pecador pode ser justificado, e a obra de Cristo é capaz de reconciliar com Deus. Então Davi, irmãos, ele entendeu que Deus, ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. Um coração contrito não significa um coração fechado, que chega na igreja e fecha, como se fosse a espiritualidade, fosse o fato de eu estar com o meu semblante fechado. Não é isso. Deus quer, irmãos, um coração quebrantado, um coração que se derrama e que reconhece que é um pecador. Reconhece a obra que Jesus Cristo fez, o amor do Pai. Muitos não conseguem entender o amor do Pai, por isso que não vêm. E quando se prega o evangelho para essas pessoas, eles dizem: mas o mundo está cheio de pecado e injustiça, onde está Deus? Deus mandou o seu próprio Filho, e Deus se entregou, e Deus sofreu. Deus está fazendo uma obra para que nós nos reconciliemos com Ele e tenhamos paz em seu Filho. Irmãos, Davi, ele está expressando aqui um ensinamento maravilhoso, que é a demonstração de amor voluntário de Deus. Lá, irmãos, no Salmo 7 diz assim, então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a sua vontade, ó Deus meu. Mais uma vez, irmãos, o Senhor, ele diz e fala que ele está feliz em fazer a vontade do Pai. Lá no livro de Jeremias 32:41 diz assim: Deus disse: alegrei-me por causa deles e lhes farei bem, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Observe, irmãos, que reiteradamente Deus, ele fala da alegria dele de se colocar, de colocar o seu filho e de se entregar e de fazer a obra, irmãos, para resgate de muitos. Em segundo lugar, irmãos, uma nova vida recebida no amor do Filho. Tudo que nós temos, que Deus nos deu, foi através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro caminho. Porque foi o próprio Deus, Ele é o único que pode satisfazer a sua própria justiça. Porque Deus diz que todos nós somos pecadores. Nenhum homem pode fazer a vontade do Senhor. 2 Coríntios 5:7 diz assim: e assim
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Deus o reconciliou em seu Filho. Nós, irmãos, que dizemos que somos filhos de Deus, fomos reconciliados em Cristo. E Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor Jesus expressa, irmãos, uma parábola onde o reino de Deus é um homem que viu no campo um tesouro precioso, mas aquele campo não é dele. E ele vai e ele diz assim: essa coisa aqui que eu descobri é mais preciosa do que tudo que eu tenho. O que ele faz? Ele corre e ele vende tudo quanto ele tem para poder comprar aquele campo e para possuir aquele tesouro. Se nós consideramos, irmãos, o reino de Deus algo tão precioso, não existe nada na nossa vida, irmãos, nem diante de nós, que possa nos impedir de viver e de experimentar o reino de Deus. A obra que o Senhor Jesus Cristo fez é preciosa. Aquele, irmãos, que descobre esse tesouro, ele, irmãos, é capaz de deixar tudo para servi-lo. É por isso, irmãos, que aquele jovem rico chega para Jesus e ele diz: o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E o Senhor Jesus chega para ele e diz: você cumpre os mandamentos? E ele fala: desde pequeno eu cumpro os mandamentos. Então o Senhor Jesus diz: vai, vende tudo que tem, vem e me segue. E aquele homem, irmãos, que achava que cumpria os mandamentos, não conseguiu cumprir o primeiro mandamento, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Ele não foi capaz de abandonar a vida que ele vivia para servir a Deus. E Deus nos chama para fazer isso, todos nós que estamos aqui reunidos, não somente nesse lugar, mas em todo o mundo. Deus anuncia as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Mas poucos irmãos têm crido e poucos têm vivido o Evangelho. Poucos têm deixado os seus valores, os seus prazeres para servir a Deus. Então, irmãos, não acharam esse tesouro precioso que é capaz de ser tão valioso que podemos abandonar todas as coisas para possuir o reino de Deus. Então Deus, irmãos, conhece e sonda o seu coração, e Deus conhece e sonda o meu coração, e sabe verdadeiramente aquilo que é importante para nós. E se nos colocarmos na presença de Deus, e depois de descobrir, irmãos, que Deus morreu por mim na cruz, e que eu sou um pecador, e Deus me perdoou, eu não posso viver uma vida infeliz, porque isso, irmãos, é alegria. Cristo morreu por mim. Eu estou alegre de estar na presença de Deus e viver o reino de Deus. Uma nova vida recebida, irmãos, no amor do Filho. Em terceiro lugar, irmãos, uma nova disposição nascida de Deus. Lá em Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará Deus. Deus está dizendo: eu sei qual é o coração contrito. Se o seu coração é contrito, e se você se apresentar diante de mim, eu não vou rejeitá-lo. Eu vou recebê-lo como filho. E você vai fazer parte desse reino, o reino de Deus. Nós vivenciamos, irmãos, aqui a sombra de todas as coisas. Mas Deus, irmãos, continuará sendo Deus aqui e na eternidade. A questão, irmãos, a palavra do Senhor diz que se nós o rejeitarmos, Ele também nos rejeitará. Se nós não confessarmos, irmãos, confessarmos que Ele é amor, ao ponto de fazer a verdadeira justiça através do seu Filho. Se não crermos nisso, como poderemos ser aceitos por Deus, que tanto nos amou e se doou por nós, se nós não aceitamos a sua obra, se não aceitamos a sua mensagem,
se não aceitamos a sua verdade, se queremos inventar a nossa própria verdade, a nossa própria forma de exercer religiosidade. Foi por isso que o Senhor Jesus, irmãos, contestou tão firmemente os escribas e os fariseus, porque eles não conseguiam compreender que Deus queria um espírito quebrantado, mas eles queriam cumprir uma lei. Eu quero dar o dízimo, eu quero dar a oferta, até mesmo da mínima coisa, mas não sou capaz de ter um coração contrito para me arrepender dos meus pecados. Eu não sou capaz de viver uma vida nova e buscar o amor e a alegria que está em Deus. Aqueles homens, irmãos, conheciam as letras, mas as letras não chegaram ao coração pela mediação do Espírito Santo de Deus. É preciso que a verdade que você diz que crê, ela esteja no seu coração, de tal forma que você viva esse evangelho de forma diferente, de que eu viva esse evangelho de forma diferente. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu sou perfeito, nem que Deus acredite que nós venhamos a exercer essa perfeição na terra, porque todos nós somos pecadores. Mas hoje eu tenho que buscar ser melhor do que ontem, ser um crente fiel e buscar me alegrar na presença de Deus. Porque, irmãos, estar na presença de Deus é a coisa mais importante que podemos fazer. Não são os estudos, não é o trabalho, não são as posses, nem o poder, nem as conquistas, mas celebrar a vitória do Filho de Deus. Uma nova disposição, irmãos. Efésios 4, 22 e 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, olha como é que Deus ele coloca as coisas. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a fugir daquela vida que vocês viviam, da forma que vocês pensavam. Vocês devem exercer uma nova mentalidade em Cristo. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Observe, irmãos, que Deus está deixando claro que os desejos que não estão em Deus são enganosos, que nos levam para longe dele, não são a verdade, não transformam o nosso coração, não nos fazem pessoas melhores e aceitas diante de Deus. Desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Observe, irmãos, que essa nova vida nos leva à semelhança de Cristo. E eu pergunto para vocês, é fácil ser semelhante a Cristo? Como podemos ser a semelhança de Cristo? Se Cristo, irmãos, é amor, se Cristo é justiça, é gozo e alegria, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Nós não podemos, irmãos, exercer essa santidade tamanha, mas Deus, irmãos, nos diz que devemos nos apoiar nele e na força do seu poder. Então o texto diz: a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Nós vamos, irmãos, nos colocar diante de Deus. Quando nós recebemos, irmãos, a verdade, mesmo aqueles que dizem que creem na verdade, às vezes, irmãos, não aceitamos a verdade toda de uma vez. Às vezes, irmãos, evitamos pensar sobre o dever. Nós não queremos pensar no dever, porque quando a luz do Evangelho, ela ilumina, ela revela a nossa iniquidade e os nossos pecados. E temos que abandonar aquela velha forma de viver. E a luz do Evangelho, irmãos, nos mostra como somos pecadores. E o quanto temos que abandonar para glorificar a Deus. Viver uma vida à semelhança de Cristo. E nesse momento, irmãos, não queremos abandonar os nossos prazeres. Então, queremos, primeiramente, fugir do dever. Queremos fugir de viver uma vida que agrade a Deus. Mas se Deus, irmãos, nos quer, assim como Deus queria usar Jonas, Deus vai continuar agindo para que você se volte a Ele. E você vai ver, irmãos, o mundo colaborar
para que você se volte para Deus. E você tenta fugir, e Deus traz você de volta. E Deus, irmãos, prepara todas as coisas para que você tenha necessidade dele. E tem um momento que você não resiste e você volta para a presença de Deus. Porque Deus, irmãos, ele quer nos salvar. Então deixamos de evitar o dever e queremos reinterpretar o dever. Às vezes nós queremos dizer, tá certo, eu vou ser um cristão, mas eu não vou ser um crente igual as pessoas são. A minha regra é essa, essa e essa. E quantas pessoas, irmãos, que entraram na igreja e depois saíram da igreja, porque, irmãos, querem viver um evangelho segundo a imagem dessas próprias pessoas, e não o evangelho de Deus. Elas não conhecem a mensagem do evangelho, nem as verdades do evangelho, mas vive, irmãos, uma verdade pessoal. E muitas vezes, irmãos, isso nos faz pecar e nos afastar da presença de Deus. Então podemos fugir de uma vida de obediência, podemos reinterpretar a verdade segundo a nossa própria verdade, e nada disso agrada a Deus. Mas também, irmãos, podemos cumprir o dever sem querer. É isso que a maioria dos crentes fazem. É por isso que nós estamos falando de alegria. Você pode estar na igreja porque você tem medo de ir para o inferno. Mas você pode estar na igreja porque você ama a Cristo Jesus e a sua obra. O Senhor está dizendo que não quer sacrifícios. Então Deus está dizendo, eu não quero que você permaneça me servindo como se me servir fosse algo tão ruim que chega a ser uma obrigação para você. Eu quero um espírito quebrantado. Ou seja, eu quero que você abra o seu coração para aquilo que eu vou derramar na sua vida. É isso que aconteceu, irmãos, com aquela mulher samaritana. Jesus encontra aquela mulher e diz, me dá-me de beber. E aquela mulher começa a questionar, porque Jesus, sendo judeu, está falando com a samaritana. E ele está dizendo, você não me conhece, porque se você me conhecesse, você ia me pedir e eu ia te dar uma água que ia saciar a sua sede. E Jesus está dizendo, explicando àquela mulher o que é o reino de Deus e o que é a obra de Deus. E que Deus vai transformar todas as coisas. E quando aquela mulher começa a duvidar, Jesus fala, e tu não é a mulher que tem... E fala dos maridos daquela mulher. E aquela mulher, como todos nós que estamos fugindo, irmãos, de uma vida... não queremos deixar a vida de pecado, a velha vida. Nós criamos um subterfúgio. E aquela mulher disse... O que aquela mulher disse para Jesus? Mas qual é o lugar que devemos adorar? Porque lá o judeu diz que é um lugar e nós, os samaritanos, dizemos que é outro. Então aquela mulher começa a colocar barreiras para ouvir a palavra. E Jesus, irmãos, continua e ele diz, haverá um tempo que não haverá lugar para adorar. Você poderá adorar em qualquer lugar. Mas é preciso que você abra o coração para a verdade. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer. Deus não nos chamou para sermos crentes aprisionados. Nós não somos, Paulo não era escravo de Cristo no sentido de que ele era oprimido por Cristo. Paulo é escravo de Cristo no sentido que ele se achava devedor. Eu reconheço que Deus é tudo e eu não sou nada. Eu era um perseguidor, eu era um homem ímpio e cego e Deus me chamou e eu vi a verdade e Ele me libertou. Agora eu pertenço a Ele, o meu viver é Cristo. A minha vida agora pertence a Ele, não pertenço mais a mim mesmo. E é esse, irmão, sentimento que Deus quer em nossos corações. Não devemos evitar o dever, nem reinterpretar a obrigação, o dever, o mandamento, nem cumprir o dever sem querer. Mas devemos buscar a graça de Deus pela transformação
que Cristo faz. A partir do momento, irmãos, que Deus, Ele derramar a sua água em nós, o rio de água viva em nós, vai transbordar no nosso coração a alegria do Espírito Santo de Deus, e nós vamos estar cheios de Deus, e vai ser prazer e louvor estar na presença de Deus. Deus nos chama, irmãos, para vivê-lo, para viver a comunhão com Ele. Nós não somos religiosos, nós somos filhos, nós somos adoradores, nós somos, irmãos, comprados. Mas o fato de sermos comprados é que Deus nos liberta. A compra é para nos libertar. E agora somos livres para adorar. Nós somos livres para viver a verdade do Evangelho. As boas novas que Deus, irmãos, nos dá em graça. Em último lugar, irmãos, uma vida de alegria que manifesta a glória de Deus. É isso que Ele quer. Uma vida de alegria que manifeste a glória de Deus. Existe um livro que fala, nós somos mais felizes quando nós glorificamos a Deus. E realmente, de fato, é isso. Lá em Hebreus 10, 5, 7 diz assim: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas corpo me preparastes, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Observe que outro texto diz a mesma coisa. E disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a sua vontade. E Deus, irmãos, Ele repete lá em Salmo 48, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. E lá no Salmo 37, 4, 5, agrada-me, Senhor. E Ele satisfará, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, coloca o teu coração diante de Deus, a sua esperança, a sua vida, agrada-te do Senhor, seja feliz no Senhor, se derrame na presença do Senhor. Eu não estou falando de fazer barulho, irmãos. Eu não estou falando de gritar e de sapatear, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de se derramar na presença de Deus. Conversar com Ele, orar, querer ouvi-lo, querer experimentá-lo, querer ler a sua palavra, querer conhecê-lo e querer ter comunhão com Ele. Nós devemos, irmãos, viver a verdade do Evangelho de Deus. Já estamos encerrando. Jeremias 33, do verso 10 a 11, diz assim: assim diz o Senhor, neste lugar que vos dizes que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, só há desolação. Ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom. Porque eu tenho que estar alegre, irmãos, porque Deus é bom. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque Ele me dá a oportunidade de ser seu filho e viver o seu evangelho e experimentar da sua misericórdia para sempre. É isso que Ele fala. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Deus, irmãos, restaurará todas as coisas segundo o seu propósito. Amém? O tema da mensagem, a alegria de se submeter ao Deus glorioso. Eu vou encerrar, irmãos, com algumas aplicações aqui. Rapidamente. Aplicações. Valorize sua nova vida em Cristo. Lembre-se de que em Cristo você é uma nova criatura. Deixe o velho homem para trás e viva de maneira que reflete o caráter de Deus. Segundo, busque uma nova disposição. Peça a Deus para renovar a sua mente e o seu coração. E permita que o Espírito Santo o capacite a viver de acordo com a vontade de Deus. Demonstre amor incondicional e amor voluntário. Ame como Deus nos ama. Busque esse amor. Deus é amor e nós também devemos amar uns aos outros. Sem esperar nada em troca.
mas oferecendo cuidado e compaixão genuíno a todos ao nosso redor. Devemos amar uns aos outros. Cultive a alegria cultive a alegria de servir os propósitos de Deus. Como filho amado por Deus, experimente a verdadeira alegria ao se dedicar ao seu propósito, ao propósito de Deus, sabendo que o amor que você recebeu dele é a fonte de sua satisfação. Eu sou satisfeito porque Deus me amou. E de gratidão, eu sou grato porque Deus me salvou. E eu sirvo a Ele porque eu amo estar em sua presença. Pratique a obediência alegre diante de Deus. Encontre prazer na vontade de Deus, sabendo que a verdadeira felicidade está em se submeter a Ele e viver para a sua glória. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, nós oramos, ó Pai, nesse momento na certeza, meu Pai, de que o Senhor, meu Pai, é o Deus dessa igreja, Senhor. O Deus de cada um de nós, Senhor. O Senhor morreu, meu Pai. Oh Deus, o Senhor deu o seu Filho para morrer, meu Pai, em nosso lugar. E nós, ó Pai, estamos aqui para servi-lo, Pai. Coloca alegria em nosso coração de estar na Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz, venha como está. Mas não devemos permanecer, meu Pai, oh Deus, com aquela velha vida, aquela velha forma de pensar. Devemos ser, meu Pai, transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus e viver o Teu Evangelho, ó Pai, e seguir os Teus mandamentos e viver, meu Pai, os Teus propósitos. Nós não somos, ó Pai, ó Deus, santos, ó Pai, somos pecadores, mas o Senhor nos santifica, meu Pai, através da obra do Teu Santo Espírito. Santifica a Tua igreja, nos faz servir ao Senhor, nos faz nos dedicar na Tua obra com alegria, Senhor, porque não servimos a homens, ó Deus, nós servimos ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso único Deus. Seja a nossa força e a nossa alegria, meu Pai, que saiamos daqui dessa casa de oração e voltemos para os nossos lares no temor do Senhor, e que vivamos uma vida que Te agrade, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a lutar, ó Deus, contra a vontade da nossa carne, mas não com tristeza, Senhor, com alegria, Senhor. Alegria daquele, ó Pai, que experimenta, que recebeu um tesouro maravilhoso, ó Deus, e que vive na esperança da vida eterna. Abençoa a Tua igreja, Pai. Eu te oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.